Ele falou: Bruce, fala da Prio, estou comprado nela, ainda vale aumentar a posição? Banco Inter eu acho que é o melhor banco do Brasil, assim, o melhor potencial. Basicamente, ele faz a mesma coisa que o Itaú faz, só que digital. Banco Pan é basicamente um banco de crédito consignado. O BTG tem 75% do banco e quer. Ele falou: Bruce, fala da Prio, estou comprado nela, ainda vale aumentar a posição? Cara, vale. É inacreditável que eu achava. Eu não, né? Eu e várias corretoras e bancos e investidores e todo mundo achava que ela iria andar depois que saísse a aprovação da primeira licença de Wahoo, mas saiu a aprovação e ela não andou, né? Aí o petróleo resolveu cair, né? A sorte. Quando ela começou a engrenar, o petróleo caiu. Cara, a PetroRio, o que que é a PetroRio, né? A PetroRio é basicamente uma petroleira pequena que compra campos que já são explorados e reduz o custo de extração. Então, muita gente fala, não, mas PetroRio depende de petróleo. Assim, cara, é só você traçar um gráfico do petróleo com a PetroRio 5 anos que você vê que a PetroRio não tem nada a ver com petróleo. Obviamente, no curto prazo, a ação fica lá seguindo o petróleo, mas a longo prazo, o grande charme da PetroRio, né, como é que eu falo? O grande negócio da PetroRio é comprar campo maduro, aumentar a produção e reduzir o custo de extração, que eles fazem super bem. Até tem outras empresas na bolsa que tentaram fazer a mesma coisa e não estão conseguindo. Então, parecia muito fácil, mas no final não é tão fácil assim. E aí, o que aconteceu com ela desde 2023 foi que o IBAMA travou um campo que eles compraram que chama Wahoo, né, que vai produzir 40 mil barris, e que a primeira licença saiu semana passada, se não me engano, né? Mas aí ainda faltam outras licenças. É que tem a licença mãe e tem as licenças específicas, tipo uma para furar poço, uma para passar o cabo lá que eles vão explorar de uma FPSO mais longe, então eles precisam passar uma linha, eles chamam de linha, né? Uma linha no fundo do mar para chegar até o poço e tal. Eles precisam dessas licenças. Mas está saindo, né? O IBAMA passou muito tempo ideológico, né? Inclusive, até o engraçado, o Lula falando que o IBAMA era contra o governo, né? Que não queria aprovar a margem equatorial da Petrobras. E aí, quando ele começou a reclamar e ameaçou trocar o presidente do IBAMA, o IBAMA começou a andar, né? Inclusive, aprovaram até a. Não aprovaram a exploração, mas nem isso que a Petrobras queria. A Petrobras queria só licença para começar a ver se tem petróleo na margem equatorial. E nem isso eles aprovavam. E parece que eles aprovaram isso essa semana, começa essa semana. Foi essa semana também, sim. Então tá andando. Trocaram o gerente, né, que toca a Petrobras lá dentro, e aí A gente teve a greve do começou a andar. IBAMA também, né, ao longo desse É tempo, verdade. que foi uma coisa que travou também bastante essas licenças, tanto para a Petrobras quanto para as outras companhias petroleiras, né. E construtora, para todo mundo, né. É que a gente conhece das empresas da bolsa, mas assim, impactou o Brasil como um todo. E agora isso começou a sair, né, o IBAMA resolveu andar, saiu essa licença da PetroRio, parece que daqui a 2 meses sai a de furar poço mesmo, então eles já estão se prontificando. Hoje saiu o resultado da PetroRio, né, então ainda acho que não saiu, não me mandaram pelo menos. Deve estar saindo já já. E aí eu acho que vão ter muitas novas informações que eles vão soltar sobre as novas explorações agora, né, no call de resultado, provavelmente vai ser amanhã, meio-dia, 11 horas da manhã, normalmente é por aí. Então, obviamente as perguntas vão ser sobre isso. Hoje a PetroRio produz mais ou menos, 100 mil barris, com o Wahoo vai produzir 140 mil, então só nisso aí é 40% a mais de produção. Ela comprou um pedaço de um campo que chama Peregrino, de uma petroleira sueca que chama Equinor. Ela quer comprar os outros. É que tem muita coisa para falar de PetroRio, né? Se vocês me deixarem, eu passo a noite inteira falando. Eles compraram 40% desse campo, eles querem comprar os outros 60%, até saiu no jornal, acho que ontem, né, falando que a Equinor queria vender 20% e acabou não vendendo, porque a PetroRio iria exercer o direito. A PetroRio só comprou esse pedaço minoritário, porque ela quer o campo inteiro, né, e se a Equinor vende 20%, eles ficam com a maior parte, eles vão querer operar, e eles querem operar para reduzir o custo de extração, eles precisam operar para reduzir o custo de extração. Então tem mais esse campo que vai entrar no balanço, né, que está entrando no balanço. Tem outro campo menor que parece que eles querem comprar, que eles estão negociando, que deve ser mais uns 20 mil barris. Eles têm o campo de Albacora Leste que eles compraram da Petrobras, que produz uns 30, que eles querem levar para produzir uns 60. Então, assim, em 2025 eles vão gerar mais ou menos, né, palavras do presidente da PetroRio, eles vão gerar mais ou menos 1,5 bi de fluxo de caixa livre.
Em 2026 eles vão gerar o dobro disso, se tudo der certo, né, se rolar Peregrino, esse Campo Menor, Albacora Leste e o Wahoo. Então eles estão dobrando o fluxo de caixa mais, né. Eles estão produzindo 100.000, final de 25 eles devem produzir 150.000 barris, final de 26 devem estar 250.000, alguma coisa por aí. Então assim, e é muito óbvio que eles vão conseguir fazer, né, o IBAMA estava travando, mas assim, não tem porquê eles não, putz, vai um pouco mais pra lá, um pouco mais pra cá, o petróleo sobe, o petróleo cai, mas assim, na minha humilde opinião, é uma oportunidade gigantesca. Inclusive ela negocia a preço de Petrobras, o que também é um. Tem algum múltiplo? Eu lembro que o pessoal fala de V barril, né, alguma coisa assim. Então o Vai EV barril dela, ela parece cara, se você olha, tem P1, P2, P3, né, tem o que ela explora, o que ela pode explorar e, tipo, se ela investir, ela consegue aumentar essa exploração, né. Por exemplo, ela comprou, eu não vou lembrar os números exatos, mas, por exemplo, ela comprou o campo de Frade. Frade produzia, sei lá, 20.000 barris. Eles investem no campo de Frade e eles começam a produzir 40.000 barris. Quando eles aumentam a produção, eles reduzem o custo de extração e isso aumenta o tempo que eles podem explorar o campo, né. Porque esse tempo não é se tem ou não petróleo, é se vale ou não a pena tirar o petróleo. Então, uhum. quanto mais barato você tira, mais vale a pena, mais tempo você tira petróleo de lá. E eles continuam fazendo isso, né, a tecnologia vai evoluindo, eles vão investindo mais nos campos. Então, uma crítica de muita gente, né, que olha e fala: "Ah, mas o petróleo vai acabar". Sim, mas eles vão esticando, tipo, acho que Frade quando eles compraram, eles explorariam até 2030, alguma coisa assim, agora já tá 40, sabe, eles vão empurrando pra frente. Então assim, gastando pouco, né, investindo nos campos, eles vão conseguindo explorar muito mais petróleo. E a empresa, desde que a gente comprou em 2019, ela subiu 17 vezes quando ela estava 50, né, agora deve estar subiu umas 14 vezes, vai por aí. E assim, hoje ela é mais barata do que ela era quando a gente comprou, né. Porque é muito mais clara a oportunidade hoje do que era lá atrás, você não sabia, né. Lá atrás todo mundo tinha medo do Tanuri, que é o controlador da empresa. É. Tinha risco de execução ainda, né. Ninguém sabia se eles iriam conseguir executar, ninguém nunca tinha feito isso no Brasil, né. De explorar campo maduro. Eles tinham um custo de extração super alto, agora eles conseguiram reduzir. Então, assim, tudo isso você já viu acontecer na empresa, e mesmo assim ela negociando múltiplo de Petrobras. Uhum. 4 vezes EBITDA, sei lá, 6 vezes lucro, 7 vezes lucros, por aí. O Stefânio pediu pra você fazer um comparativo com Brava. A grande diferença de PetroRio e Brava é que PetroRio entrega, e Brava até agora tá devendo, né. A Brava foi criada justamente foi criada por banqueiros, né. Olhando o que a PetroRio fazia, os caras falaram: "Cara, vamos fazer a mesma coisa, né, vamos criar uma empresa, fazer a mesma coisa". O grande problema é que a Brava, ano passado ela estava produzindo super bem, aí começou a parar a produção, por exemplo, pra terra, né, foi suspensa pela ANP, depois que eles tomaram como é que chama? Uma denúncia, né, alguém denunciou que faltava, sei lá, cama para o pessoal dormir na plataforma, e tal, ou tinha gente demais na plataforma. E aí eles tiveram que parar pra terra um tempão, acho que uns 2 meses. E aí eles pararam Atlanta, mas já estava programado. Agora eles estão voltando com as 2, então estão voltando à produção, até janeiro e fevereiro foram muito bons os números de produção. Agora eles precisam abaixar o custo de extração, né. Porque assim, quando você compra um campo num preço, entre aspas, "justo", um preço de mercado. Você ganha dinheiro se você explora petróleo num custo mais baixo, senão você ganha o que a outra empresa que te vendeu ganhava, o que é um custo, sei lá, não vai ser o CDI, mas vai ser, sei lá, um pouco mais. Então eles precisam mostrar que eles conseguem reduzir o custo de extração. E a Brava tem o custo de extração muito mais alto que, tipo, PetroRio e Petrobras, e aí é até interessante, quando o petróleo cai, a Brava cai muito mais que as outras. Justamente por isso, porque todo mundo fala: "Ah, a Brava vai quebrar", porque o petróleo caiu um pouquinho. Ela não vai quebrar, né, tipo, o custo de extração dela é alto, mas também não é super preocupante com o petróleo onde tá. Mas ela é mais exposta ao preço do petróleo, porque o custo de extração dela é bem mais alto. O custo de extração dela deve ser uns $20, mais ou menos, na média, é que agora pararam os campos e estão voltando. O da PetroRio estava em 7, deve subir um pouco agora, e o da Petrobras deve ser tipo 5, 6, assim, dólares, né. Então, assim, é muito mais baixo. Tem bastante espaço ali para o petróleo cair ainda, né. Tomara que não Só não caia, voltar né, para o mas negativo lá que teve uma época na na pandemia. pandemia. Essa é outra, né, todo mundo: "Ah, PetroRio depende do petróleo vai cair". Aí o que eu mais recebo é cliente desesperado que: "Ah, o petróleo vai cair, a PetroRio vai quebrar". Na pandemia, inclusive, era um papo de mercado, né, a PetroRio vai quebrar, e todo mundo me falava que a PetroRio ia quebrar.
o petróleo só cai muito quando a Rússia e a Arábia Saudita produzem mais com a demanda caindo para tentar atrapalhar o shale americano, né, a produção de petróleo dos Estados Unidos, porque tem um custo de extração muito mais alto. Então, a hora que o petróleo cai, os Estados Unidos para de produzir, muito antes da Rússia e a Arábia Saudita, que produzem com custo de extração, sei lá, quase zero, né, sei lá, $1, talvez até menos. Mas sempre acontece isso. Em 2016 aconteceu isso, o petróleo deu uma bela despencada, foi a Rússia e a Arábia Saudita produzindo mais com a demanda caindo. Na pandemia foi a mesma coisa, Rússia e Arábia Saudita produzindo mais com a demanda caindo, porque basicamente aí a produção americana cai e aí volta a crescer, né. Estados Unidos, né, um colosso, tem dinheiro, tem tudo, né, os caras vão lá explorar, e aí produz muito petróleo e são os 3 maiores produtores mundiais, né, a Rússia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos tá produzindo mais até o que os outros agora. Eh E aí, mas assim, então por que que o petróleo não cai agora? Porque a Rússia tá em guerra, né, talvez pare a guerra, tomara que pare a guerra, mas enquanto a Rússia estiver em guerra, ela precisa do dinheiro do petróleo, então não dá para o petróleo cair, senão a Rússia fica com problema, perde a guerra, né. Aí a Ucrânia vai invadir a Rússia, imagina que bizarro. Assim, tô zoando, né, mas é meio que isso, então a probabilidade do petróleo cair muito é super baixa. Aí ele fica ali entre 70 e, sei lá, $85 mais ou menos. Foi a 120 quando começou a guerra. Acho que foi Israel, né, que foi a 120 Foi. quando Israel invadiu Uhum. Gaza, né. Foi. E aí depois caiu de novo. E o Brasil entrando na OPEP+, muda alguma coisa nessa equação? Cara, eu não consigo ver como. Eu li bastante coisa, assim, não, tipo, o Brasil vai impedir a Petrobras de aumentar a produção, sabe. Não sei, acho que o Brasil entra nas cotas, não sei. Acho que Hum, não. não faz muito sentido, né. Não Não sei como isso. Pois é. Eu também não sei, vejo tipo, por isso que afetar quando eu não. li essa notícia eu fiquei tipo: "Mas isso não faz sentido". Tipo, é exatamente esse o ponto. Qual a vantagem do Brasil estar na OPEP, né. Se ela tá na mesa com os caras, puta, beleza, mas entendeu. Eles vão falar: "Corta sua produção". Será que eles vão cortar? Nem os caras da OPEP cortam a produção, né. Eles ficam: "Ah, prometo que eu vou cortar", e vende petróleo escondido. Ah, Então é, assim, não É, o que eles estavam não vendendo sei. recentemente era muito acima do que eles tinham combinado, né. Sempre Até assim, eles abriram: "Ah, vamos falam começar a aumentar um pouquinho", mas a gente já estava acima. eles falam: "Não, então a sua cota é essa", os caras começam a produzir acima da cota, aí um fica puto. Aí a Arábia Saudita, é sempre a Arábia Saudita, né, que é o maior, é o mais rico, eh, a Arábia Saudita começa a produzir mais, petróleo cai, eles se reúnem de novo, a Arábia Saudita fala: "Ah, eu vou parar só se você parar de vender por fora e tal". É uma zona. uma confusão. Imagina, Venezuela, Irã, Rússia, Arábia Saudita, é só bonzinho, né, Iraque. Poucas crises políticas desse Imagina, né, imagina a honestidade dos uau. caras lá. "Não, pode deixar que eu vou reduzir a produção", ó, o cara vende Sim. escondido, né. Legal. A gente sabe que de Prio você gosta, né. Que mais quando você olha para o Brasil, assim, você tem a sua preferência aí? Muita coisa. Banco Inter eu acho que é o melhor banco do Brasil, assim, o melhor potencial. Basicamente ele faz a mesma coisa que o Itaú faz, só que digital. Então ele faz mais barato. E até pouco tempo atrás ele não dava lucro, aí ele falou: "Cara, agora eu vou dar lucro", virou a chavinha e começou a dar lucro. E aí as ações, é engraçado, né, até 2021 elas subiam muito, mesmo sem o banco dar lucro, o que até faz sentido, né, você falar: "Ah, vai dar lucro lá na frente e tal". Aí elas despencaram, acho que coisa de 90% lá em 2021, eh, o que também faz sentido, né, eu achava que estava caro lá, e agora ela negocia, tipo, quase num preço de um banco normal, mesmo com um crescimento de resultado muito maior do que um banco normal. Eh, e aí eu comprei ano passado, talvez ano passado. Num preço bem mais baixo. E eles têm até uma meta para ter 5 bi de lucro em 2027, e eles estão indo para chegar lá. O mercado não acredita muito, mas nem precisa acreditar, né, porque se você pensar, hoje eles estão dando 1 bi de lucro mais ou menos, 1 bi de lucro, então multiplica por 5 até 2027. Então assim, hoje eles devem negociar 17 vezes lucros, alguma coisa assim, então se multiplica por 5 eles vão negociar 3 vezes, nem isso, né. 3,5 vezes lucros, alguma coisa assim. Então assim, Faz sentido. entendeu, é muito É, barato. muita gente comparava com o Nubank, né. Nubank deu uma sobe e desce também, não vai pra lugar nenhum ali, o papel tá andando assim. Mas acho que no 2022 ou 23, teve até um período ali que o pessoal estava falando: "Ah, vamos fazer long short, né, vamos fazer short Nubank".
Loucura. Long Inter, É né. que olhando pra trás é fácil, né. E aí parece que realmente deu muito certo, né, o Nubank é diferente de Inter, né, ele negocia a preço todo mundo confia no crescimento, né, e bota até mais crescimento do que É, eles vai eles acontecer. eles fazem a mesma coisa tecnicamente, mas o mercado que eles atacam é diferente, né. O Nubank e faz sentido o Nubank negociar num múltiplo mais alto do que Banco Inter, porque o que o Nubank faz não tem competição, o Nubank ataca o cara que não tem banco. Tipo assim, o Tá. cara não tem banco, vai lá e faz o cartão roxinho e vira bancarizado no Nubank. E quem faz isso? Por definição ninguém, né, porque o cara não tinha banco e começa a ser bancarizado. E aí eles focam na pessoa, obviamente, de como é que eu falo? Menos afluência, né, tipo, menos grana. E aí eles vão para o México, pra Colômbia, o foco deles é esse cara não bancarizado. E eles sempre negociaram a múltiplo de fintech, né, hoje eles devem negociar 6 vezes patrimônio, o Banco Inter negocia 1,5 vezes, né, o Banco Inter negocia o mesmo múltiplo de Itaú, por exemplo, só que cresce o lucro cresce 80%, e o Nubank negocia 4 vezes mais, né, um múltiplo 4 vezes maior. Justamente porque ele entrou nessa de ser uma tech que vai disruptar o mercado e vai ganhar o mercado e vai criar o mercado, e criaram, né. Então, parabéns pra eles. Mas também tem mais risco, né, tipo assim, a inadimplência deles é maior, é um negócio um pouco diferente. O Banco Inter é muito mais conservador, né, ele fala: "Cara, eu faço a mesma coisa que o Itaú faz, cara, só que eu faço mais barato, porque eu não tenho agência, eu faço tudo digital, eu tenho lá meu app e tal". E tá dando certo. As ações andam bem juntas, ano passado o Nubank deu uma esticada e deixou o Banco Inter para trás. Aí esse ano virou, né, esse ano o último balanço do Nubank eu achei bom, né, assim, é porque o pessoal também, sei lá, como negocia no múltiplo alto, o pessoal: "Não, os negócios vai dominar o mundo". Eu achei bom o balanço, mas o mercado não gostou, achou meio fraco e tal, aí as corretoras começaram a reduzir a recomendação e tal. E aí o Nubank deu uma fraquejada, o Inter esse ano tá melhor. Mas elas tendem a andar as ações tendem a andar parecidas, assim, esse ano tá meio diferente. Mas se você puxar mais tempo, assim, elas andam meio parecidas. Mas é bem parecido o que eles fazem, a diferença é o mercado que eles querem atacar. Tipo, o Nubank foi para o México e Colômbia, o Banco Inter foi pra Miami. O Banco Inter foi: "Cara, eu vou oferecer banco global, banco em dólar, né, pro latino-americano que mora em Miami". Quer dizer, o cara ganha grana, mora em Miami, ele quer ter um banco em dólar pra mandar dinheiro pra casa e tal. E eles estão atacando esse tipo de pessoa, enquanto o Nubank foi pra O Inter começou a Argentina agora também, né? é a mesma coisa, né, o banco global deles que eles já têm, com um parceiro na Argentina, eles estão oferecendo para argentino, porque o argentino já investe em dólar, né. Ao contrário do brasileiro que só investe no Brasil, o argentino, assim, há muito tempo, né, Foi investe em forçado, dólar. né. É, Foi forçado. sorte deles, né. Não, a gente precisa aprender isso. É, O Stefano ele tá perguntando aqui sobre Banco Pan. Banco Pan é basicamente um banco de crédito consignado, o BTG tem 75% do banco e quer comprar os outros 25. Esses outros 25 estão na mão de algumas pessoas e eles estão negociando. Aí até é uma história engraçada, né, eu falo com o RI, eles falam: "Cara, todo mês esses caras vêm aqui no banco, eles negociam, se dão um abraço e vão embora". E basicamente eles estão negociando o preço. E é isso. Mas assim, não é segredo pra ninguém que o BTG quer comprar as ações e os caras querem vender, eles estão nessa de negociar preço. O BTG tá comprando muita gente, né, comprou Julius Baer, comprou A Clave agora, a Clave, pouca gente, mas então assim, acho que a área de M&A deles lá deve tá ocupada, mas tá no plano deles comprar o Pan também. foi E aí o PAN inclusive sofreu bem o consignado, o governo, assim, não faz sentido, mas eles colocaram um teto para o consignado baixo, né. E aí não valia a pena para os bancos fazerem consignado, aí muito banco parou, e o Banco Pan inclusive parou, mas é um consignado específico, né, consignado de FGTS e alguma outra coisa. E eles pararam, e aí o mercado hoje em dia adora amassar qualquer ação, né, o cara o CEO tropeçou na rua, a ação pá, cai 50%. É o Brasil de hoje. E aí as ações caíram bem, agora estão recuperando, né. Agora vai ter esse consignado novo, né, o consignado privado, parece que vai ser muito bom, os bancos estão animados e tal. é. Entre os incumbentes, que você gosta? Ou Os bancões? Inter all the way. Cara, o Itaúzão, né. É, Tem como não gostar do eu Itaúzão. esperava que você fosse falar aí. Era isso que eu queria ouvir. Itaúzão é o colosso. O Itaúzão pra mim é o CDI da bolsa. Assim, cara, o que que é o menos risco, mais tranquilão, esse cara, Itaúzão.
não tem como não gostar. Eu gosto do BTG também. BTG é metade, digamos, XP, não chega a ser metade, né? Mas é um pouco XP, um pouco Itaú, assim, com banco de investimento, né? Um bicho meio diferente, mas assim, é bom, né? Os caras são bons no que fazem. A rentabilidade é alta, vem crescendo há bastante tempo. Inclusive, ano passado, acho que a ação do BTG caiu uns 20% na bolsa. Então, assim, cara, você gosta de BTG, é uma ótima oportunidade para você comprar agora. Todos os bancos caíram, né? Mas o BTG especialmente caiu muito mais. Segundo o próprio BTG, eles tinham muito acionista que era fundo local, fundo brasileiro, e esses caras tomaram resgate, então tiveram que vender as ações, e eles estão trocando por gringo. E o gringo segura mais tempo, não toma resgate, nananã. Mas isso foi mais pro final do ano. Mas sofreu bem as ações. Sofreram bem, né? Mas assim, cara, os bancos estão de graça, né? Acho que Itaúzão tá 7 vezes lucros, o BTG deve estar 8. Tá assim, muito barato. Se eu Todo mundo falar com ROI de 23, 24%, assim, cara.